Olá, contador! Estamos começando mais um podcast aqui e eu quero falar rapidamente da nossa certificadora digital, a Cards Inova. Nós trabalhamos oferecendo um modelo de negócio para você trabalhar a sua gestão financeira através do certificado digital. E além disso, a plataforma de assinatura de contrato para você e para os seus clientes. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, que você vai ter um material bem interessante para poder acompanhar aí. Olá, meus amigos contadores, sejam bem-vindos a mais um Cardscast. Hoje aqui estamos recebendo o nosso amigo, nosso parceiro de negócios aqui, Renan Godoy, que também trabalha no desenvolvimento de profissionais da área da contabilidade e PMS também, ajudando empresas a se desenvolverem. E também aqui do meu lado, o nosso grande amigo e parceiro Rafael, da Quality Service. Hoje nós vamos falar aqui de empresa autogerenciável ou contabilidade autogerenciável. Como é que você consegue conquistar algo assim, a sua independência, sair do seu negócio? E o Renan hoje vai ajudar a gente a desbravar isso daqui, a entender um pouco mais. Renan, por favor, se apresente aí. Tudo bem, pessoal? Obrigado novamente pelo convite, né? Já estamos ficando aqui mais um pouquinho. O Fernando me registra na Cards, hein? É sempre um prazer, Eu falo que conhecimento é a única coisa que a gente divide e aumenta, né? É semelhante aos talentos, né? Que a Bíblia ensina. É um prazer estar aqui. Vamos quebrar esse mito, né, Boa. Fernando? Né? Será que dá? Será que não dá? É utopia? É real? Dá para fazer? A gente vai discutir um pouquinho como é que a gente faz para a empresa ser um pouco mais independente ou menos dependente. Enfim, a gente vai falar sobre isso. É um prazer estar com você, com o Rafael aqui. Prazer te conhecer, Rafael. Legal. Vamos em frente. Maravilha. Vamos lá. Rafa, por favor, se apresente aí. Bom, vamos lá. Eu já participei aqui outras vezes, né, do Cardcast. Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, ainda mais para a contabilidade, né? Eu converso com muitos contadores e todos eles falam para mim, é o meu sonho poder sair, fazer uma viagem para a praia e saber que o meu escritório vai estar rodando normalmente. Então, é totalmente possível isso acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai poder dar a receita aí. Deixa eu puxar o tema aqui então. Uma contabilidade autogerenciável. Você colocou utopia, realidade. É possível isso, Renan? Legal, vamos lá. Não só a contabilidade como toda empresa, né? Nós vamos falar especificamente para o contador, mas vale lembrar que todo negócio ele pode ser desenvolvido. O que nós fazemos lá no time produtivo? Nós educamos o dono, né? O que é uma empresa autogerenciável? É uma empresa que não depende, né? Boa. Quando que eu falo em utopia? Não se engane, contador. Não se engane. Você sempre vai estar envolvido na operação da sua empresa. O problema é que hoje, na contabilidade e na grande maioria das empresas, com exceção daquelas que já se desenvolveram, Pareto está invertido, né? A gente tem lá a teoria de Pareto 80-20, né? Que 80% dos meus resultados vem de 20% dos meus esforços, né? Ali está o filé mignon do negócio. Como que a gente usa isso? Hoje está 80% afogado na operação para ter 20% de qualidade. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, qual que é o mundo ideal? Quando a gente pensa naquela pirâmide onde está estratégia, tático e operação. O estratégico é o dono, é o proprietário, é o visionário, é a pessoa que idealizou. Né? Na cabeça dela está a cultura, está o processo, estão os modelos de liderança e fazer com que isso desça até a operação é um processo, é aí que a gente entra. É aí que a gente auxilia. Então, qual que é a cadeira de uma contabilidade autogerenciável? É aquela que o proprietário está sentado 90% na estratégia e visita 10% a operação quando necessário, porque o tático funciona muito bem. Né? Ter um setor tático entre as cadeiras é o que te dá a condição de pensar na estratégia. Qual que é o papel do dono? Buscar parceiros, ampliar negócios, formatar novas frentes, dor de mercado. Ele é a cabeça pensante. Ele é o capitão do navio. Perfeito. Né? Quanto mais tempo ele tem para ser estrategista, menos ele se preocupa com a operação. Por quê? Porque ele desenvolveu o time de uma forma inteligente a ponto de não precisar estar lá.
E por isso que quando eu brinco que é utopia, é acreditar, por exemplo, né? Vou passar lá só pra ver como é que tá. Uma vez por ano. Né? Maravilha. Quem dera, né? E assim, eu não consigo imaginar um negócio que funcione dessa forma. Pode ser que venha aqui amanhã um especialista de uma área diferente e desbanque o que eu estou falando, né? Mas pela nossa experiência de mais de 10 anos atendendo empresas e principalmente contabilidades, Fer, eu não conheço uma operação sadia, de sucesso, onde em algum momento o dono não aparece. Reforço, em algum momento, e não o tempo todo, o que é muito diferente, né? O que é muito diferente. Às vezes o cara tá respirando assim com o nariz fora da operação, né? E aí ele não sabe porque o negócio não cresce, porque o time não para, porque o turnover é alto, né? Não constrói-se, né, uma empresa autogerenciável dessa forma. Então, o que não é, para contextualizar, é uma empresa que depende 100% da presença do dono. Deixa eu pegar um gancho já nesse negócio. E você falou de 3 pilares. Sim. Estratégico, tático e operação. Quando nós falamos aí, você falou de estratégico, eu lembro quando eu comecei a Cards, né? Então, uma pessoa, né? Até a gente conseguir desbravar, colocar uma pessoa... Cara, foi 5 meses para eu conseguir encaixar uma pessoa que acreditava realmente naquela maluquice, no meu sonho e tudo aquilo. E a partir dali a gente começou a engrenar, enfim. E a partir dali, né? Eu sempre deleguei uma característica, né? E deleguei e dei a questão do empoderamento para a pessoa. Resolva e eu vou acompanhar você com alguns indicadores. Sim. E a gente sabe que isso não é fácil. Que característica que tem que ter um estrategista, uma pessoa, o dono do negócio, para estar à frente do negócio, da contabilidade e falar, cara, o que o estratégico tem que fazer? Legal. O primeiro ponto é exatamente o que você falou, né? Dá pra gente pegar vários ganchos da tua fala, eu vou pegar o principal, né? Nasceu eu empresário, né? Nasce eu empresário. Grande maioria das empresas nasce eu empresário. Eu tenho um sonho e eu preciso encontrar algum maluco, né, que sonhe na mesma proporção, que tope essa loucura. A partir do momento que eu encontrei, e aí você tem uma habilidade que é um desafio para muita gente, é o delegar. Né? Porque você só ia conseguir melhorar a estratégia se você não estivesse focado na execução daquilo que você já tinha sonhado, planejado e montado a estratégia. Então, por mais que fosse eu, já existia. Delegar é permitir que alguém faça parte e execute. Não é delargar, né? E aí vem o segundo ponto, que eu falei que dá pra pegar vários ganchos. Você disse assim, ó, eu vou delegar isso pra você e te acompanhar com alguns indicadores. Boa. De novo, eu estou sendo ao mesmo tempo estratégico e tático no sentido de acompanhar quem executa a operação, né? E essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Eu não posso generalizar, mas a grande maioria é centralizadora. Eu já conheci empresas que a gente está no meio de uma mentoria com o proprietário, com o diretor, com a liderança, bate na porta para avisar que acabou o galão de água. Pô, cara, que loucura. Que loucura. Tem muitos empresários que têm aquela mente, ninguém faz como eu faço. Aí isso acaba sendo e não tá errado. Muito complicado. Ninguém faz igual o Rafael faz, ninguém faz igual o Fernando faz, ninguém faz igual o Renan faz. Eles podem fazer inclusive melhor. Exatamente. Aí dá pra gente ser humilde sem ser modesto. Exato. A humildade em delegar e acreditar. Porque delegar consiste em acompanhar. Acompanhar tá correlacionado a desenvolver. Se não saiu como eu queria, eu premio o mérito, reconheço os esforços e adequo, melhoro, ensino. Só assim eu construo uma empresa. Porque daí eu dou para o meu time autonomia. Com reservas, com limites. Mas eu permito que o meu time se desenvolva. Que confiança o Rafael teria se eu desse, mas não desse algo para ele, né? Se eu delegasse e não permitisse que ele fizesse. E quando ele tivesse alguma iniciativa, ao invés de validar, e se não fosse do meu gosto apenas corrigir, eu criticasse. Então tem um processo também de desenvolvimento do dono. E aí você tem uma vantagem muito em relação às pessoas, Fer, que é ter essa clareza a ponto de permiti-la. E a sua fala ela é perfeita, né? Eu encontrei, eu deleguei e eu acompanhei. E aí virou o que a Cards é hoje, né? Por onde a gente passa, cada um sabe o que está fazendo, tem confiança no que está realizando e sabe que pode melhorar. Sabe que não atingiu ainda o seu melhor. Até porque a melhoria contínua,
ela é redundante explicar sobre. Se ela é contínua, ela não acaba, né? O Renan, e antes da gente iniciar aqui, a gente tava conversando sobre academia, né? Que o Renan tem o shape aí, né? Aí, cara, eu lembrei, ontem, eu estava conversando com uma líder minha lá do contábil, e ela falou pra mim o seguinte, que todo dia ela tava fazendo a mesma coisa. Aí eu falei pra ela, Tainá, gestão é isso, é repetição. Assim como na academia. Todo dia a gente vai, a gente treina, faz repetição, Sim. faz as séries lá, né? Sim. Então é isso que leva à excelência. Então, às vezes, é necessário, por exemplo, esse processo assim de a gente delegar, né? E garantir com que o trabalho, a pessoa vai exercer da mesma forma, com qualidade, vai entregar. É normal esse processo de gestão a gente acompanhar todos os dias de forma repetida, todos os dias a gente está lá vendo como que está o andamento da tarefa, ajustando a rota se necessário. Sim. Então é legal quem está acompanhando saber que é necessário a repetição das ações, né? De acompanhar, de conferir, de ajustar, enfim. E eu queria fazer uma pergunta para você, Renan, que é o seguinte. Tem muitas pessoas que eu converso, contadores, empresários, que falam o seguinte... a maioria das empresas começam sem muito recurso no início para poder investir em processo, pessoas, mentoria, tal. E a questão é como construir uma empresa autogerenciável, como você disse, que não depende do dono, desde o início já. Como que a pessoa desde o início já pode ir planejando a empresa ser autogerenciável sem ter muitos recursos próprios no momento do início da empresa? Legal. Planejamento é a palavra. Legal. Né? Fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem agora. Né? Culturalmente, as empresas acontecem no Brasil. Elas não nascem, elas acontecem. Ela acontece de um sonho, de uma oportunidade, de alguém que herdou. Nem sempre a pessoa está preparada. Ou ela nunca empreendeu. Ou ela trabalhou 10, 15, 20 anos no seletista. E agora ela tem um sonho, ela tem uma grana que ela nem sabe se é o suficiente para o que ela precisa realizar. E ela vai lá sem orientação, sem planejamento, sem uma empresa especializada por trás. Fala como quem já cometeu esse erro no passado. Eu também. Saí da empresa seletista, depois de quase 8 anos gerenciando rede de franquia. Saí grandão. Quê? Sei tudo. Fica tranquilo. Sei pra caramba. Não, fica em paz. Não. Mas essa grana aqui dá pra comprar um apartamento, uma casa. Não, vou montar empresa. Imagina. Se pros outros eu fiz isso, imagina o que eu vou fazer pra mim. Durou longos 8 meses. Faltou o quê? Conhecer que eu não sabia tudo. Entender que eu não tinha o planejamento necessário e, mais do que isso, buscar por pessoas que podiam me ajudar. Sim, eu tinha um determinado conhecimento, mas ele não era o suficiente. As pessoas querem uma empresa autogerenciável, independente, excelente, sem ser consistente. Boa. A consistência leva para a excelência e a consistência demanda repetição. Repetição. O ser humano aprende por repetição. Note, você vai numa palestra, você vai num treinamento, eles repetem e reforçam. Entenderam? Faz sentido, isso são gatilhos de memorização. Repita comigo, né? Repete comigo, fala para a pessoa que está do seu lado. Isso é na igreja, isso é numa palestra comercial, isso é num papo de amigos. Toda vez que a gente faz uma mentoria, né, toda vez que a gente está educando alguém, a pergunta que você mais ouvir é: ficou alguma dúvida? Valida para mim o que eu acabei de te falar. Repetição, repetição. Então, não tem como ser excelente sem ser consistente. Boa. Né? O que é correr atrás do balde, né? O que é correr atrás do prejuízo? É não planejar. Só corre atrás do prejuízo, né, quem não planejou. Né? Se eu tô correndo atrás, né, o que é urgente hoje? O que eu não dei importância ontem. Só se torna urgente o que eu não trato com a devida importância. Porque se é importante eu olhar para minha estratégia, se é importante eu desenvolver o meu time e eu vou barrigando, né? Não, depois a gente vê. Tá vendendo pra caramba, vambora. Não, vamos surfar na crista da onda. Tem empresa que quebra para aumentar a venda. Ela não contratou um especialista financeiro para dizer se ela tem saúde, muitas vezes para pagar à vista e vender a prazo. Não é a nossa especialidade, quero deixar claro. Né? Nossa especialidade é liderança, gestão, pessoas, mas cultura. Só que acontece. Às vezes uma empresa procura a gente, eu preciso vender mais. Você vai olhar a linha do cara, se aumentar 5%, ele quebra. Não pode. Né? Então, para ser excelente, eu preciso ser consistente. Então, buscar apoio de empresas como a Time Produtivo, como a Cards, ajuda o contador a estruturar o negócio dele a ponto de, num dado momento, e senhores, senhoras, não é milagre, tá?
Eu vou pegar um apoio lá da Cards, do Fernando. Vou fazer benchmark, vou aprender, vou contratar uma consultoria dele, vou contratar o Rafael, vou contratar o Renan e amanhã eu não faço mais nada. A primeira coisa que a gente ensina, o Fernando sabe. A gente põe uma imagem desse tamanho na tela, que é uma pessoa com o pé pro alto, assim, deitada, dizendo assim, nós não vamos fazer o seu trabalho. Né? Qual que é o papel do dono? É orientar, é nortear, é buscar por soluções. E principalmente por pessoas que possam ajudá-lo nesse sentido. Legal. Show de bola. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui, o Renan. A gente está falando muito de um norte importante aí da estratégico, né? Liderança, gestão, o Rafa deu exemplo. E a cultura está embutida dentro desse negócio. E, novamente, eu vou pegar o gancho. Quando eu comecei lá, eu ouvia, mas não entendia o que é esse negócio de cultura, né? Depois a gente vai desdobrando. Mas eu tinha na minha mente que, cara, eu preciso trazer uma pessoa e deixar ela feliz aqui comigo. E aí eu errava naquele outro ponto. Né? Fazia de tudo para ela e daqui 5 meses, tchau. Não existia um acordo ali. E a questão da cultura não era bem planejada. Uma empresa com 2 funcionários, uma contabilidade com 2, 3, 5 funcionários. A questão da cultura. É possível implantar uma cultura numa empresa com 2 pessoas, com 5 pessoas? Na verdade, ela já começa a existir, né? Onde existe mais de uma pessoa, uma cultura começa a ser construída. Ela começa a ser construída na hora que eu entro, na hora que eu saio, na forma que eu respondo, do jeito que eu me visto, dos feriados que eu emendo ou não. Porque quando é 2, 3 é mais fácil de gerir. Tô dando exemplos que parecem bobos, mas tudo isso é construção de cultura, uma cultura silenciosa. Toda empresa que a gente chega para implantar cultura já tem uma cultura funcionando ali. Que é o jeitão. O que é a cultura, pessoal? É o jeitão como as coisas são feitas. Só que não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Né? Tem o jeito certo de fazer as coisas. E aí a gente faz o quê? A gente pega aquele lugar, eu falo assim, tem muita empresa que é... Você conhece a empresa ar-condicionado? Ou não? É onde o clima é gostoso. Deixa o clima gostoso. O pessoal tá feliz, né? Implantei a primeira regra de conduta. Estraguei tudo. Por quê? Porque eu começo a fazer o quê? Profissionalizar. Se eu começo com 2, com 5 o negócio tá muito melhor. Porque o que acontece? Cada colaborador que entra na empresa, ele traz consigo uma cultura. Da onde ele veio, do que ele aprendeu, da casa dele. Né? Cada um traz. E o problema das empresas, por que elas acabam não se tornando uma empresa autogerenciável? Por que o proprietário não consegue sair do front da operação? Porque ao invés de quem chega se adequar à cultura da empresa, cada um que chega põe um pouco de cultura no lugar. Não, vamos fazer isso aqui desse jeito não, Fernando. Vamos fazer assim. Desde que você me prove com dados e fatos que é legal a tua ideia, eu não tô dizendo que eu tô fechado para ideias melhores que a minha, pelo amor de Deus. Sim. Né? Mas quem tem que se adequar à cultura é quem chega. Só que, e aí vira uma terra de ninguém, porque se a minha empresa não tem uma cultura que reina, que é clara, a exemplo do que nós fizemos aqui, né? Se não tem comportamentos do qual dependem para que isso funcione, para que você possa fazer parte, se o seu propósito não converge com o meu negócio, cara, não faz sentido você estar aqui. E tá tudo bem. Ô, Renan, pegar um gancho que você falou de empresa ar-condicionado, né? O clima fica gostoso. Cara, isso eu achei legal. Quando a gente começou, olha como que a gente tava nesse cenário. Eu me vi agora quando você falou isso. Eu comecei assim, da minha casa, cara. Até então, eu trabalhava numa empresa de software, já contei a história pro Fer, né? Aí começou uma obrigatoriedade nova, um contador me fez uma proposta para trabalhar para esse escritório. O escritório era em São Carlos, comecei a trabalhar da minha casa. Até então, em 2019, não tava muito em alta a questão de home office e tal, trabalhando da minha casa. Aí um dia ele falou, Rafa, posso indicar para outros contadores? Falei, cara... Por que não? Por que não? Por favor, inclusive. Se você não se importar eu trabalhar para você e para os demais, pode. Ele me indicou. Aí muitos contadores começaram a me chamar, foi mais ou menos assim que começou. Aí chegou uma hora que eu falei, não tô dando conta. Aí o que eu comecei a fazer? Abri meu WhatsApp e meus melhores amigos. Falei, vou chamar esse aqui. Cara, você tem coragem de trabalhar aqui comigo? Não, mas não sei nada. Eu te ensino. Só vem. Aí veio 1, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5, veio 6. Quem não tem uma lista de maluco, né? Exatamente. Que acredita, né? Quem que não tem, né? Exato, foi o que aconteceu comigo. Chegou uma hora, a gente tava 6 pessoas na minha casa. Daí já tava tirando privacidade dos meus pais, tudo mais. Falei, eu preciso pegar uma salinha. Aí eu peguei uma salinha e implantei, olha a minha cabeça, a cultura ar-condicionado. O que tinha lá na salinha? Uma salinha pequena,
videogame, todo mundo ia trabalhar de bermuda. Cultura Google, chinelo. É o sonho, né? Todo mundo. Na verdade, era uma sala de descompressão com cara de escritório, né? Exatamente. Final do expediente, jogava truco. Resumindo, contratei a primeira consultoria. Ela falou, meu, o que é isso aqui? Não, Pô, vamos profissionalizar esse negócio aqui? Aí que eu fui entender, cara. Aí que foi mudando a minha chave, aí que eu fui entender o que é empresa, o que é processo, o que é pessoa. E você percebeu que já tinha uma cultura? Então, aí pra mudar, foi isso que você falou mesmo. Nossa, aí já tem pessoas sair. Mas você tirou pena que ele respondeu. Eu ia fazer uma pergunta. Quantos do que estavam no começo estão até hoje? Né? Porque quando você vai profissionalizar o processo, cara, o que é profissionalizar o processo? É crescer. Crescer dói. É verdade. Crescer dói. Seu filho tem 8, né, Fer? 8. Dói o osso pra crescer. Dói a articulação. É verdade. A empresa é igual. Mas sempre foi assim, tá? Mas agora não é mais. Eu já cheguei em empresas, cara, pra implantar processo, coisas simples. Cadê o fulano do setor tal? Foi fazer a unha. Oi? ela sempre vai. Como assim sempre vai? No meio do expediente, assim, 10h30. Foi levar o cachorro tomar banho. Tudo isso é cultura, né? Mas por quê? Ninguém nunca cobrou. Né? Ninguém nunca cobrou. E quanto que eu vou cobrar? Quando der um problema. Só que a hora que dá um problema, eu vou lá e acabo com o Rafael. Só que eu nunca disse pro Rafael que ele não podia. Eu nunca expliquei pro Rafael que a cultura da nossa empresa, ela se limita a horários, a respeitar regras, né? Eu não te ofereci uma cultura quando você chegou aqui. Eu não disse quais comportamentos precisa para você estar comigo. Logo, você imagina o quê? Tá tudo bem. Renan, quanto tempo você acha, cara, que leva pra mudar uma cultura? Por exemplo, imagina que tem contador aqui nos ouvindo, eles falam assim, cara, o Renan tá falando da minha empresa, cara, meu escritório é uma bagunça, assim, cada um faz o que quer, do jeito que quer, eu vou cobrar, parece que eu tô errado. Pro cara mudar essa cultura, você acha que, assim, é rápido, como funciona? É um processo. Eu falo que a primeira coisa que a gente tem que ter num processo é paciência, né? A primeira, recentemente, a gente estava num cliente nosso que ele tem uma operação em Campinas e em São Paulo. E é muito engraçado que esse feedback veio num segundo momento. No primeiro momento, a gente foi lá conhecer a empresa, uma empresa muito bem estabelecida, um lugar maravilhoso. Eu queria trabalhar lá. Tão bonito, tecnológico que é. Quando a gente fez o diagnóstico de equipe, e a gente pega alguns feedbacks, você sabe disso, como é que a gente começa o nosso processo, Fer? Eu sentei com o CEO da empresa e falei assim, você está preparado para mandar metade do seu time embora? Ele riu na minha cara, riu. Riu e não deixou a gente fazer o trabalho, não contratou a gente. Contratou uma outra empresa. Tá tudo bem? Deu alguma coisa em torno de 6, 7 meses, ele chamou a gente de novo. E aí a gente começou esse trabalho. E aí a gente começou pela operação de Campinas, mirando a de São Paulo, que era maior, crescimento natural, né? Pegar mais uma unidade, abarcar mais um projeto. Quando a gente foi para a reunião de São Paulo, com o COO, o CFO, que tava todo o time, ele deu esse testemunho na mesa, na frente de todo mundo. Ele falou, o dia que o Renan olhou para mim e falou, você tá preparado para mandar o seu time embora? Ele usou esse termo, ele falou, quem que esse retardado pensa que ele é? Tá vendo? E a gente fala de experiência do que a gente vivencia há 10 anos, né? Sim. Ele falou, hoje, mais da metade saiu. Então tem um processo, eu tô falando aqui de 1 ano de trajetória. Então tem empresas, por exemplo, quanto maior, mais tempo ela demanda, naturalmente, né? Mudar a mentalidade de 5 pessoas, às vezes, dá menos trabalho, não estou dizendo que não dá trabalho, do que mudar de 50, né? Então a gente precisa do quê? Entender quem são as pessoas, como elas foram desenvolvidas, se é que foram. Tudo isso leva tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem lugar que, por exemplo, a gente começa um processo de implantação de cultura... a gente já implantou cultura com 4 meses, a gente já implantou cultura com 45 dias, né? A gente tem uma métrica aí, né? Por quê? Se a aderência é grande, a gente ganha velocidade. Se ela é mais resistente, a gente tem mecanismos para começar a quebrar essa resistência e naturalmente. Mas é um processo, é muito particular. Do mesmo jeito que tem lugar com 5 pessoas que pode demorar meses, tem lugar com 50, 60... que a gente faz muito rápido, porque já tem uma cultura pré-estabelecida de desenvolvimento. Cultura está muito ligado com hábitos, né? Por exemplo, tem países que se você não atravessar a rua pela faixa pedestre, você é multado. Sim. Agora no Brasil, enfim. E eu gosto muito de futebol, né? Inclusive, sou São Paulino, posso deixar de falar. Ninguém é perfeito. Aí, tem um time que eu acompanho, embora eu não torço, que é o Fortaleza. Aí, por que eu tô falando Fortaleza? Porque o Fortaleza, alguns anos atrás, ele veio de vários acessos consecutivos. Aí eu estava vendo uma entrevista do presidente de Fortaleza.
E o pessoal perguntou pra ele, pô, qual que é o segredo? O que aconteceu? Como que você explica aí? Vários acessos consecutivos Fortaleza. E Fortaleza agora vai jogar pela primeira vez na história a final da Sul-Americana. Aí ele falou o seguinte, que eu achei bem legal, tá ligado com isso que você falou de cultura, de pessoas e tal. Ele falou assim, ó, a chave é o seguinte, as mesmas pessoas que estavam no Fortaleza na Série C, não é as mesmas pessoas que estão no Fortaleza na Série B. As mesmas pessoas que estão no Fortaleza na Série B não são as mesmas na Série A. Para cada fase, são novas pessoas que às vezes é necessário ter no negócio. Eu não sei se essa frase é do Marcos Marques, não sei se é dele, eu vou arriscar. Time que constrói 1000 não constrói 1.000.000. Olha lá. Eu aprendi isso lá atrás. Vendo? Eu acho que foi com ele. Se não foi, fica o crédito para quem... A de direito não é minha essa frase, tá? Time que constrói 1000 não constrói 1.000.000. Né? O Fortaleza, nos últimos 4 anos, ele subiu da Série D para a Série A. Com planejamento, reestruturação. Também gosto de futebol. E acho que é um baita exemplo, porque somos um time, né? A empresa autogerenciável é um time. É o time que sabe que se o time ganha, todo mundo ganha. É o time que sabe que se um setor perde, todo mundo perde. Legal. Né? É o time que pensa de forma coletiva, né? As pessoas, elas famigeram e usam o termo errado, alta performance, né? Alta performance é a empresa. Como que a Cards, ela se torna uma empresa de alta performance? Quando eu auto-performo. Legal. Quando o meu setor tem alta performance, atinge indicadores, tá aderente à cultura, tem uma liderança sólida, tem uma gestão excelente, eu levo a empresa para alta performance. Aí a empresa vira referência, ela começa a ser procurada, o dono... E aí, quando a minha empresa é de alta performance, aonde que o dono tem que estar? Na cadeira da estratégia. Se ele está na operação, ele consegue levar isso adiante? Ele consegue ampliar? Às vezes até consegue, mas a pergunta que eu faço é a que custo, né? É o exemplo que você deu. Eu falei, as empresas acontecem. Você deu o exemplo, começou no seu quarto. Aconteceu. Por uma necessidade, por uma oportunidade. Acontece. Você não planejou aquilo. Verdade mesmo. Surgiu uma oportunidade, você abraçou, você acreditou e você tá indo em frente. Pegando o gancho de futebol, continuando, né? Por exemplo, todo mundo quer o Neymar no time, mas ninguém às vezes tem condições de contratar o Neymar. Aí, o que você aconselha, assim, por exemplo, quem precisa, obviamente toda empresa precisa ter bons colaboradores, bons profissionais, mas às vezes ele tá num momento da empresa, a empresa é pequena, faz pouco tempo que tá no mercado, não tem condições de trazer uma pessoa de alto nível, então ele tem que ir pelo caminho ali de formar pessoas. Perfeito. Então, como que você aconselha, assim, como que a pessoa, o que ela tem que se atentar, qual que é o processo para ela conseguir, tem pessoas que não conseguem desenvolver uma pessoa, né? Como que você aconselha, assim, esse processo de desenvolver, formar pessoas e tudo mais? Todo colaborador que ele chega numa empresa, ele tem 4 estágios, né? Ele chega em um lugar, independente de onde ele veio, ele é um bebê. Ele não conhece cultura, processo, maneira de atuar. Ele é um bebê. O bebê a gente faz o quê? A gente cuida. Bebê você cuida, né? Lembra do primeiro cara que você trouxe pra trabalhar com você? O que ele te falou? Eu não sei fazer nada. Você respondeu pra ele, vem que eu te ensino. Então você vai cuidar. Boa. A partir do momento que eu cuidei, o bebê ele vai virando uma criança. Criança eu desenvolvo, né? Ela já tá aprendendo a andar, eu já começo a soltar um pouquinho, né? A gente faz isso com o filho, né? Dá uns passinhos pra trás pra ele vir mais perto. Depois eu aumento mais um pouquinho o espaço. Ele vai crescendo, ele vira um adolescente. O adolescente já tem um pouco mais de responsabilidade. Né? Ele já consegue fazer as coisas mais sozinho. Inclusive, às vezes, ele já acha que ele sabe tudo. Né? Quem nunca foi adolescente nessa mesa, né? E daqui ele vai pro processo de adulto. Só que daqui pra cá, enquanto eu sou pequeno, enquanto eu ainda não tenho recursos, a figura de quem tá desenvolvendo é a mesma. É a minha. Quem que detém o conhecimento? Nesse processo aqui, enquanto eu não capitalizo, enquanto eu não cresço, vai demandar mais de mim. Só que eu preciso ter a consciência e a maturidade de também saber a hora de soltar. Porque se eu não pegar esse bebê que começou comigo e desenvolver ele para que ele desenvolva o próximo bebê, eu vou desenvolver o próximo bebê também. Se esses outros 2 bebês não aprenderam a desenvolver e a passar adiante, né? Se o meu colaborador viu que eu sou centralizador, que eu não divido as coisas, que eu não delego, o que você acha que ele vai fazer? As mesmas coisas. O ser humano aprende por repetição. Ele vai repetir o teu padrão. Verdade. Na grande maioria das vezes. Por mais que o comportamento dele seja diferente. Então, dividir o conhecimento sem ter medo de desenvolver. As pessoas falam assim, mas eu vou ensinar e ele vai embora. Tá, é pior ele ficar e não aprender. Boa. É pior ele ficar e não aprender. Custa mais caro quem fica e não aprende do que quem é desenvolvido e sai. Né? Porque pelo menos enquanto ele estiver sendo desenvolvido, ele está entregando o melhor. Boa. Se ele estiver totalmente comprometido, se ele está alinhado com a cultura, se ele tem os comportamentos que a gente julga necessário, a minha empresa vai se desenvolvendo. Né? Ela vai se tornando
O independente é muito forte, né? Mas vou usar o termo aí do Marcelo Germano, né? Autogerenciável, né? Legal. Então, ele vai criando essa cadência e naturalmente vai implantando isso dentro da empresa. Perfeito. Deixa eu Legal. só pegar um gancho aproveitando aqui. Ô, Renan, então, auto-administrável, Sim, autogerenciável, vários autos, isso né? daí, do auto. Um exercício básico, nós falamos de cultura aqui, né? Cultura, liderança. Com o exercício que hoje, por exemplo, esse contador, ele vai pegar e falar, tá, tô vendo uma informação para Dedel. E a gente tem uma avalanche, né? Entrou na internet, cara, o que eu vou utilizar aqui para iniciar? Qual um exercício básico para ele pegar papel, caneta e falar, cara, vamos lá, Renan, fala para mim, primeira coisa que eu tenho que fazer agora. 1, 2, 3 e acabou. Primeira coisa é perceber o quanto tempo ele passa fazendo coisas que ele não deveria estar fazendo. Né? Boa. Resolvendo problemas dos outros, muitas vezes. O Fernando me contrata, vou dar um exemplo, tá? Ele contrata time produtivo para treinar liderança. Tá? Um exemplo. E aí tá o Fernando dando treinamento de liderança. Alguma coisa tá errada? Algo errado não está certo. Né? Primeiro exercício é o que eu não deveria estar fazendo. Ou, né? O exercício que a gente gosta de fazer lá. Nós, como donos, somos os colaboradores mais caros da nossa empresa. Por conta do conhecimento que a gente tem. Eu tô produzindo ou eu tô ocupado? Boa. Se eu perceber que eu tô ocupado, eu paro na hora. Isso aqui tá me ocupando. Então eu não deveria estar fazendo. Não. Com isso aqui eu tô sendo altamente produtivo porque vai me gerar A, B, C. Opa. Mete marcha. Né? Por onde começar? Fazendo uma autoavaliação. A gente tem uma ferramenta lá na time produtivo onde o gestor tem a possibilidade de se autoavaliar nesse aspecto. O quanto do tempo dele ele está operacionalizando, o quanto ele está sendo estratégico. Legal. E ali é um choque de realidade, né? Porque, senhores, na maioria das vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Na maioria das vezes. No mundo onde a gente é cobrado por resultado o tempo todo. E não é só um resultado, é o resultado. É o melhor resultado. É mais resultado, né? O resultado de ontem para hoje não serve. Tem que dar novo, né? A gente tava brincando ontem na mesa, né? Um colaborador nosso fez aniversário. Quantos anos? 23. Falei, ainda não é milionário? Tem alguma coisa errada? Ainda não lançou um unicórnio? Porque hoje é assim, né? Que absurdo. Jeito, você tá com 20 anos e ainda não é milionário, não tem uma startup, não tá fazendo gestão do quarto da sua casa? Né? A gente vive nesse mundo. Sim. Né? E pra gente não é diferente. A gente tem um pouco mais de maturidade e sabe que não é bem assim, né? Um pouco mais. Então, o primeiro exercício que eu faria, Fer, né? Se ninguém prestar atenção em nada do que a gente falou até agora aqui, né? Se ninguém conseguir lembrar de nada, folha em branco, caneta na mão, liste, né? Se aquilo que você está fazendo agora é produzir ou ocupar-se. Se é ocupar, delega, né? Não é demérito. Não é, eu vou pôr alguém menos preparado. Não, talvez são coisas que você não precisaria realmente estar fazendo. Lembra o exemplo do cara que foi avisado que acabou a água? Cara, meu Deus, né? Quebra uma linha de raciocínio, quebra um planejamento estratégico, muitas vezes por uma informação que é irrelevante, cara. Que qualquer um poderia resolver. Legal. Se é a mesma coisa que a gente tá aqui agora, alguém batendo na porta e fala, Fer, acabou o copo plástico. Caraca. Né? Começa por aí, Fer. Legal. Começa por aí. Começa analisando se aquilo que você está fazendo agora vai te levar para o lugar que você quer chegar daqui a algum tempo. Se vai, continua. Se não vai, revisita. Né? Eu gosto do planejamento e comparo ele a um GPS. O que o GPS faz quando a gente erra a entrada? Recalcula, né? Recalcula. Né? E tá tudo bem. Né? O planejamento é igual. O Rogério tem essa frase, o meu sócio, pode ser que eu já esteja até dando spoiler que ele vai falar mais tarde. Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Mas é melhor ir para um campo de batalha com ou sem planejamento? Com. Você vai com. Se precisar, você revisita. Né? O planejamento é isso. Quem dera, né? Que eu fosse do ponto A pro ponto B em linha reta, né? Maravilha. Aquele meme, né? O que eu planejei e o que aconteceu. É isso. É isso. Mas isso me dá a possibilidade do quê? Quantos aprendizados tem em cada curva, cara? Né? A curva de aprendizado do ser humano, do nosso negócio, da nossa contabilidade... Né? Quanto que eu imaginei que ela ia explodir, que ela caiu, né? A gente às vezes está num mercado que não é nem de altos e baixos, né? Esse ano é um ano de médios e baixos. É um ano que tá morno, né? Ninguém
sabe dizer o que vai, o que é, a política afeta a economia e a gente é refém de tudo isso, né? Nós somos peões num tabuleiro, né? A gente depende muito de situações. Mas também não podemos ficar de braços cruzados e dizer, vamos ver o que vai acontecer aí. Pô, pensa aí na cultura. Pois Então, em resumo, assim, para ter uma empresa autogerenciável, precisa respeitar o processo, não fugir do processo. O processo a gente vai passar por momentos, né, que a gente vai ser o que mais trabalha. Você falou uma coisa, Renan, que é bem legal também. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, porque a gente tem o costume de se comparar muito com pessoas. E não tem nada de errado com isso. É legal a gente ter pessoas para ter como inspiração. Sim. Só que o problema é que às vezes a pessoa está num cenário diferente do nosso. Então você vê lá o Marcelo Germana, né? A gente tá falando de autogerenciável. Caramba, olha a vida dele, que top. Autogerenciável, Agora, tal. Agora. Exatamente. Agora. Às vezes você tá com sua empresa começando agora, cara. Você vai ser o financeiro, o comercial, o marketing. É aos poucos, né, Renan, que isso vai acontecendo, né? A gente vive na era da informação, né? Sim. Nunca a informação esteve tão disponível, literalmente a um clique, né? Se eu não me engano, se esse número não estiver errado, 3% só da população mundial é ignorante acerca da informação por não ter acesso. Que são as pessoas que vivem em estado de extrema miséria, né? Os outros 97% têm acesso de alguma forma. O JJ disse algo que eu aprendi. Falei isso ontem, né? Às segundas-feiras nós temos o hábito no time produtivo, que as nossas segundas de manhã são de planejamento. Então a gente senta com o time, avalia como foi a semana, o que a gente está projetando para aquela semana, o que a gente vai entregar naquela semana, o que o nosso cliente espera de nós. E o JJ fala assim, a comparação ela é predatória. A competição ela é saudável. Legal. Então quando eu olho pro Fernando e falo, o que eu posso aprender com o Fernando? Quando eu vou competir com ele, ele não é meu inimigo. Legal. Né? Ele é um exemplo de sucesso, de quem tá fazendo certo. Então eu pego a minha contabilidade hoje, que é de 2, 3, 5 pessoas, eu olho pra Cards, por exemplo, e falo, cara, como é que eu faço pra ter 20, 30, 50 colaboradores? Legal. O que o Fernando fez que eu não tô fazendo? O que eu posso aprender com ele? Porque se eu for comparar a RG Contabilidade com a Cards, eu vou me frustrar. Comparar o seu bastidor com o palco de alguém é predatório. Boa. É um baita risco que a gente corre de frustrar. E principalmente desvalorizar o que você fez, né? Justamente. Porque tem muita história. Pro Germano chegar onde ele tá, cara, quanta coisa ele passou. Quantas vezes talvez ele pensou em desistir? Quantas contabilidades de sucesso, de renome no Brasil, talvez, olharam e falaram assim, acho que não é isso aqui não. Fer, quantas vezes você pensou, cara, será que é? Talvez você sempre teve a certeza que era. Mas dizer que não tem um momento que a gente fala, mas será que é isso mesmo? A dúvida sempre vai existir. Agora, quando eu sei pra onde eu tô indo, né? Quem sabe pra onde vai... Quem tem o porquê enfrenta o como, né? Não para. Quem tem o porquê enfrenta o Quem como. tem o porquê enfrenta o como. Muito então, bom. beleza. Surgiu mais uma adversidade. Beleza. Ontem de manhã eu tava fazendo meu devocional, que é um hábito que eu tenho... Eu não saio de casa, né? Nem pra treinar. Legal. Antes de ler a Bíblia, de fazer minhas coisas ali. Legal. E eu tava lendo lá um trecho do devocional que estava escrito, né? Não importa o problema que você tenha, trabalhe diligentemente para resolvê-lo. É isso. Tá dizendo que não tem problema? Não. Tá dizendo que é um problema fácil? Não. Está dizendo, trabalhe diligentemente para resolver. O que está no meu alcance? O que eu posso fazer para minha empresa ser grande? Para minha empresa mudar? Pô, agora eu não consigo contratar time produtivo. Um exemplo. Né? Ó, o jabá. Agora eu não consigo. Tudo bem. O que você pode... O que você pode tirar desse podcast aqui e começar a organizar? Ser mais produtivo, menos ocupado, estabelecer regras básicas de conduta, horário de entrada, horário de saída, respeito mútuo, comunicação aberta, delegação de funções. Só com o podcast você já consegue fazer alguma coisa na tua empresa, eu tenho certeza. Sim, você assistiu o outro que nós gravamos também, vai ajudar pra caramba. Toda semana tem alguém aqui ensinando algo pra você. Então pega essa tecnologia hoje que ela é acessível, ela é de fácil, né, contato e começa a tirar dali. Cara, quando a gente montou a empresa, a gente não tinha dinheiro pra fazer curso. Eu fui estudar na internet. YouTube, se irmão, vira, e né? não tinha 1/3 do que tem hoje. É verdade. A primeira empresa que eu montei, cara, na época o milheiro de cartão era R$90. Não tinha, cara, pra fazer um milheiro de cartão. Mas eu tinha o porquê. O como a gente enfrentou. Eu não tinha cartão, mas eu tinha celular. Eu podia mandar mensagem, eu podia ligar, eu podia ir lá presencialmente. Esse o porquê é bom, a gente fala sobre motivação. Até ontem o pessoal da minha equipe falou, Rafa, o que você faz pra estar motivado?
E eu entendo assim que motivação nada mais, nada menos é os motivos que você tem para fazer aquilo, né? Os motivos para uma ação, que é o porquê. Acho que todos os dias a gente tem que lembrar o porquê a gente faz o que a gente faz, né? É isso que vai fazer com que a gente não desanima, que é o propósito. Né? A nossa empresa tem um propósito. A gente acredita e implanta o reino de Deus através do que a gente faz. Porque a nossa empresa transforma vidas, empresas, pessoas através da educação corporativa. A gente faz isso nas empresas e usa de modelo aquele que a gente segue e acredita. Ô, Renan, hoje a gente vive uma era assim que muitas pessoas têm crise de ansiedade, né? Depressão. Porque assim, cara, o ritmo é forte mesmo. Enfim, tem até pessoas que falam sobre equilíbrio. E eu, particularmente, eu, Rafael, não acredito muito em equilíbrio. Eu acredito que tudo que a gente faz e quer ter resultados, a gente tem que ser intenso. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Cara, se eu ir na academia uma vez por semana, fazer dieta só um dia, eu vou ser intenso naquilo, se eu quero um resultado logo. Enfim, a minha pergunta é a seguinte... você falou aí que você faz seu devocional todo dia de manhã, eu também faço, acho muito legal, também sou cristão. A minha pergunta é, no seu ponto de vista, como conciliar, cara? Eu vi que você é casado também, tem filhos, né? Como conciliar família, ministério, de repente ali a parte espiritual, trabalho, no seu ponto de vista, assim, sem pirar, sem causar outros problemas na saúde, como conciliar tudo isso, cara? Ô, Rafa, isso está muito relacionado à empresa muitas vezes, né? Como que eu concilio departamentos, né? O comercial com o DP, com o RH. Exatamente. Nós exercemos papéis, né? Como empresário, pai, marido, filho, né? O que eu faço que funciona muito bem? Eu tenho um planejamento. Legal. Né? E dentro do meu planejamento eu distribuo essas tarefas. Né? Então, eu, por exemplo, há muitos anos atrás eu adquiri o hábito de acordar 5 da manhã. E eu aprendi que nesse horário, as grandes referências, aquelas que me inspiram, cuidam das suas coisas pessoais nesse horário. Então ela tá orando, treinando, tudo antes das 7. Que é a hora que a vida comercial começa. Então, por exemplo, eu tô indo pra casa tomar um banho, que 7h30 eu tô na rua. Muita gente tá saindo de casa aquela hora. E tá tudo bem. Não tô aqui julgando o que cada um faz. Você vai criando uma cadência. Renan, tudo que você planeja dar certo, quem me dera. Porque daí eu teria uma fórmula mágica maravilhosa para vender e tá bilionário, né? Mas eu vou voltar lá no começo, cara. Eu, Renan, do mesmo jeito que você é um cara que não acredita no equilíbrio, eu sou um cara que acredita no planejamento. Boa. No planejamento. E a intensidade não vem antes da consistência. Boa. Né? De novo, ser intenso é colocar a carroça na frente do boi. Só vai ser intenso, só vai correr atrás do prejuízo quem não foi constante. Né? A gente brincar, o shape, a empresa, cara, dá trabalho, velho. Custa, né? A nossa empresa, para ela ser independente, né? Se essa palavra existe, auto alguma coisa, né? Que no resumo queria que dependesse menos de mim. Ela depende do estabelecimento de processos, de eu cumprir as regras. Né? Na nossa empresa nós temos cultura. Eu faço questão de ser o primeiro a dar o exemplo. De fazer as coisas para que as pessoas olhem para mim e falem, meu líder faz. Por que eu não vou fazer? Né? Então, a intensidade ela tem hora. Né? A potência tem hora. Né? A Michelin tinha uma propaganda muito legal de pneus, né? Que ela fazia comparação com a concorrência. Que o pneu era muito bom, mas nas curvas ele derrapava. Essa propaganda é antiga. Não tinha estabilidade. No final, o merchan era: potência não é nada sem controle. Então, se a gente tem a consistência, a gente vai construindo uma empresa mais saudável, mais gerenciável, mais autônoma. Né? Que no final, cara, são os benefícios de uma empresa assim. Né? O que a gente quer no final? A gente quer uma empresa que esteja na vanguarda, uma empresa que seja ética, uma empresa que apresente resultados, que não tenha medo de enfrentar problemas, que ofereça soluções. Né? O que a gente, como contador, muitas vezes quer proporcionar para as pessoas? Soluções, tranquilidade. Eu não quero ser pego pelo fisco, eu não quero deixar de pagar uma tarifa, eu não quero ficar devendo um imposto. As pessoas confiam na gente, é algo que é muito precioso do negócio delas. É verdade. Né? E se a minha empresa não está alinhada com isso, o risco é muito grande. Né? Então Boa. Cara, estamos chegando ao final aqui, tá? O nosso tempo aí já voou. Aí, Foi rápido demais e o conteúdo, cara, foi bom demais, viu? Top demais. Eu tenho certeza que já vai dar uma bela de uma direção para realmente aquelas situações que
que a gente, para onde eu vou, o que eu faço hoje, né? Puta, procrastinei o meu dia, não faço mais nada, né? A questão da disciplina. Não, volta lá e faz, mesmo que foi, né? No horário planejado, né? Mas faça, volte e faça. Então eu acho que é um belo de um norte para nós aqui. Eu quero agradecer vocês, tá? Pelo tempo, pelo investimento aqui para poder colaborar e poder dividir todo esse conhecimento com o nosso público aqui, com as contabilidades. Boa. Bom, a gente está finalizando aqui, mas esse é o Cardscast aqui. Agradecer ao Renan, agradecer ao Rafa, tá? Por todo esse conteúdo aqui, riquíssimo e que vai ajudar muitos contadores aí. Rafa, por favor, as suas considerações finais. Boa, vamos lá então. Bom, as minhas considerações finais é o seguinte. Você contador, você empresário que está acompanhando esse conteúdo, esse podcast, lembre-se que no começo de uma empresa é natural que às vezes você tenha que se desdobrar, você tenha que começar de manhã, ser o primeiro a chegar, a última a ir embora. Porém é fase, isso não pode ser eterno. Então, conforme você for crescendo, é importante você entender sobre pessoas, sobre equipe, sobre liderança, sobre delegar, sobre acompanhar, sobre conferir, para que aos poucos você tenha essa empresa autogerenciável. Lembre-se que a gente não precisa ser imediatista, as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, é importante você saber o que fazer para ter uma empresa autogerenciável e não parar até chegar lá. Então, pegando até o gancho do Renan, ser consistente, né? Isso aí foi uma chave para mim hoje. Que legal. Maravilha. Renan, por favor, as suas considerações. Agradecer mais uma vez, né? Deixar aqui para você, contador, né? O convite. Você me permite, Fer? Com certeza. Os dias 11 e 12 de novembro. Renan, por onde que eu começo? Tá? Dias 11 e 12 de novembro, agora nós teremos uma imersão para donos e líderes, que acontece no espaço de eventos do Via Direta. Então, você é nosso convidado, né? Nós temos aí, para quem é parceiro Cards, para quem estiver assistindo esse podcast, condições especiais para participar. Ótimo. Renan, não consigo começar com a consultoria, por onde eu começo? Você vai ter 2 dias de mão na massa. Imersivos, de ferramentas, playbooks que você pode levar para dentro do seu negócio e já começar uma mudança para o início desse ano ainda. Legal. Então, 11 e 12 de novembro são 2 dias, é um final de semana intensos de aprendizado, de troca de conhecimento, de networking com outras empresas. É uma baita oportunidade, tá? Legal. Então fica o registro aí e a Time Produtivo está à disposição, né, para quem puder contribuir para o crescimento. Para mim é um prazer, é uma alegria estar aqui, é sempre uma honra. Então a gente está com o nosso conhecimento à disposição de vocês. É só chamar que a gente se organiza e vem. Cara, foi o 2 de centenas aí, eu espero. Amém, vamos em frente. Cara, obrigado. Eu acho que eu pego uma chave aqui importante, que é justamente, eu falei papel e caneta, por onde eu começo. O que eu listo. Eu acho que o beabá, começar realmente escrevendo aquilo, o meu dia, o que eu tenho que fazer no início da semana. Da cabeça e tirar colocar da cabeça no papel. E colocar no papel. Legal. Então, eu acho que essa, para mim, foi uma chave importantíssima aqui. Legal. Então, agradecer a todos aí mais uma vez e sucesso a todos vocês. Até a próxima. E Isa, esse finalzinho aqui já era um corte pra gente já rodar, tá? Porque já é... Que dia, Renan? 11 e 12 de novembro. 11 e 12 de novembro. Pode deixar. Boa. Beleza? Show. Vou dar uma atenção especial pra esse vídeo. É isso aí, galera. Valeu, então. Valeu, Top pessoal. demais. Valeu, gente. Obrigado.